Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Hoje com a entrevista pelo Viva Mais Saudável com a psicóloga doutora Cris Alves, vai estar conversando conosco sobre relacionamento abusivo. Uma boa noite a todos. Vamos estar chamando a doutora Cris Alves, que nós fazemos no decorrer da entrevista, ok? Então vamos aguardar a entrada aqui. Doutora. Rita, boa noite. Boa noite, doutora. Vamos Seja ver se a câmera fica bem-vinda. melhor. Tudo bom? Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Não meu. estou vendo sua imagem, mas, enfim, você deve estar vendo a minha, né? Sim, para nós aqui está normal. Tá. Eu não estou te vendo, mas tudo bem, estou te ouvindo direitinho. Ok. E hoje o tema é relacionamento abusivo. E antes de a gente falar sobre o assunto, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Boa noite, pessoal. Eu sou psicóloga formada pelo Mackenzie, atuo na área há mais de 20 anos, atendo casais, atendo adultos, adolescentes, e assim, ao longo desses 20 e tantos anos de atendimento, já tive a oportunidade de ver vários formatos de relacionamento, mas eu acho que o que mais choca a gente no dia a dia é justamente o relacionamento abusivo, né? E é uma coisa presente e como a gente sabe, muitas vezes nem é percebido pela própria vítima. Com certeza, doutora. E então eu já dou início à entrevista fazendo a seguinte pergunta: como podemos considerar, o que a gente pode considerar como relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, Rita, ele vem sempre de uma forma muito sutil. Normalmente é um namorado ou uma namorada que demonstra muita atenção, muito carinho, muita sedução no início desse relacionamento, e isso vai migrando para um controle. Inicialmente vem muitos presentes, né? Hoje a gente usa muito o termo de narcisista, personalidade narcisista, mas não só os narcisistas. Em algumas relações, a pessoa tende a manter um controle, e é um controle muito manipulador, muito injusto, porque você dá o presente, você conquista a pessoa, e aí quando a pessoa está absolutamente dedicada àquele relacionamento, você começa, né, numa segunda etapa, a minar a autoestima desse parceiro. Então começa a falar, nossa, você tá ficando velha, né? Quem vai te querer desse jeito? Só eu mesmo para querer você desse jeito, né? Ou então, você tá cheia de filho, ou então, você tá gorda, sei lá, né? Ou tá gorda, enfim. E isso vai migrando de fases, então aquilo que no começo era só alegria, né? Que pegou a pessoa ali pelo coração, começa depois com as ofensas, começa depois ali com a redução daquela autoestima, para que finalmente possa se instalar o controle e a pessoa não tenha mais condições de se libertar disso. Porque à medida que a minha autoestima já não existe mais, eu começo a acreditar que a única opção que eu tenho de ser amada e de ser aceita por alguém é me mantendo nesse relacionamento abusivo. E a partir do momento que ele é tão sutil assim, doutora, como identificar? Rita, já diziam nossos avós, né, que quando a esmola é muito grande, o santo deve desconfiar. Então eu falo assim, pessoas normais, elas têm dias bons, elas têm dias ruins, elas têm dias que elas estão mais cansadas, ou estão sem tanta disposição. E isso é um ser humano normal, como qualquer um de nós, né? Aquela pessoa que o tempo inteiro ela parece perfeita, a gente já começa a desconfiar, porque é um perfeito, mas é um perfeito controlador. Eu quero que você coma isso. A gente vai em tal restaurante. A gente vai fazer tal viagem. Primeiro, você começa a perceber que a pessoa nunca quis saber a sua opinião, né? A pessoa nunca te permite concluir uma ideia e não está nem interessada. Ela pergunta, mas ela mesma nem presta atenção na resposta que você está dando. Aí, né, aí entra num relacionamento mais sério, você trabalha, a pessoa também trabalha, mas o seu trabalho não tem importância nenhuma. O seu trabalho é sempre tido como insuficiente, como desnecessário, como se você fosse
incapaz de representar o seu lado profissional de forma tão eficiente quanto a outra parte. E lembrando, mais uma vez, não é sempre a mulher que é vítima do relacionamento abusivo. Isso acontece também com mulheres que abusam desse relacionamento e homens que, na outra ponta, estão ali como dependentes afetivos, né, desses relacionamentos. E aí, assim, onde a gente começa a perceber que algo não vai bem é o excesso de presente para compensar uma ofensa, para compensar uma traição, para compensar uma mentira. Puxa, não era mais fácil não ter feito a coisa errada do que ficar o tempo inteiro tentando diminuir a sua percepção, diminuir a sua sanidade? É aquele parceiro que fala assim, ó, você não está falando coisa com coisa, olha, você é louca, olha o que você está falando, né? E aí a pessoa, depois de um tempo, ela já está tão envolvida nessa relação manipuladora que ela já não tem mais certeza do que ela está pensando. Ela começa a falar, nossa, mas será que eu estou errada mesmo? Eu acho que eu estou errada, eu não fui legal com a pessoa, né? Eu não fui legal, eu não ajudei, eu podia ser uma pessoa melhor, eu podia me cuidar mais. E a pessoa entra nessa manipulação sem o benefício da dúvida. Ela começa a achar que aquilo é o máximo que ela tem direito de conseguir da vida. Né? Uma relação que a faça sofrer, mas é uma relação que parece que ela é gratificante, porque o outro, na manipulação, ele tira, mas de vez em quando ele dá alguma coisa. E isso faz com que o parceiro, apesar de sofrer muito, ele vai ficando na mão dessa manipulação, né? Ele vai ficando ali sujeito a tudo isso e achando que o parceiro é bom. Não, mas ele é bom, ele fez isso por mim, ele não me bate, né? Ou ele me bate, como eu ouvi um vídeo, outro dia me mandaram um vídeo, a moça falava, não, esse meu parceiro atual bate em mim, ele é muito violento, o anterior era melhor, porque esse me bate com tijolo e o outro não, o outro só jogava umas coisas em mim de vez em quando, né? E é isso, a pessoa vai perdendo a lucidez, ela não para pensar que não é admissível nada que nos faça sofrer. Um relacionamento, ele é para trazer felicidade, para trazer estabilidade, para trazer paz. Nunca para trazer sofrimento. Trouxe sofrimento, existe uma doença caminhando junto com esse relacionamento. É importante parar e analisar isso ou pedir ajuda para que alguém analise com você a situação, porque às vezes quem está de fora vê muito mais longe do que quem está dentro do relacionamento. E no caso, quando é o homem que sofre pelo relacionamento abusivo, as mulheres utilizam de outras maneiras, de outras formas, né, doutora? Diferente do comportamento do homem. Como o homem deve perceber e identificar? O que a gente vê muito na clínica, Rita, é aquela mulher que fala assim, olha, se não fosse eu, você não seria ninguém, você nunca prestou para nada, eu cheguei na sua vida para fazer você prestar para alguma coisa, né? Em geral, sim, a manipulação da mulher, ela pode vir com outra roupagem, mas sempre, a essência do relacionamento abusivo é denegrir a sua autoimagem, é fazer com que você se ache tão ruim que não vale a pena nem tentar sair disso para procurar algo melhor ou para ficar sozinha, né? Então, a mulher, normalmente, ela faz isso, ela denigre a imagem do homem, denigre ele sexualmente, denigre ele como pai, como profissional. Você é incompetente, olha só como o seu chefe te trata, né? Todo mundo te faz de otário. Então, assim, com essas palavras, a pessoa, depois de 1 ano passando por isso, 2 anos passando por isso, ela dedica um amor infinito à outra pessoa, até por gratidão, porque ela fala, nossa, eu não tenho valor nenhum, mas pelo menos ela me quer, ela cuida de mim, mesmo brigando muito, ela cuida de mim, né? Então, a base do abuso é isso, é alguém muito manipulador, muito controlador, que vai usar dos meios, sejam eles sexuais, sejam eles financeiros, seja um meio mais agressivo, enfim, são várias formas que eu posso usar para essa manipulação, mas a meta de um relacionamento abusivo é ter alguém que gera dependência afetiva no outro, justamente por destruir a autoimagem dessa pessoa, né? E seja homem, seja mulher, a meta é enfraquecer o parceiro para poder manipular e para poder cada vez mais maltratar essa pessoa através do autoconceito dela, né? Olha, entrei num curso, você não presta para nada, tudo você larga na metade, você não consegue fazer nada direito, eu tenho certeza que é mais uma vez que você vai parar isso, né? E ao invés de fortalecer o parceiro, não, quanto mais fraco o parceiro estiver,
mais forte eu me sinto e mais capaz de interferir em todas as decisões desse parceiro, o que não é saudável, né, para nenhum dos dois lados, mas principalmente para o parceiro que sofre e para as crianças, para os pais, né, para os agregados ali que moram junto desse relacionamento, porque passa a ser uma relação tóxica, não só para quem sofre a agressão, mas para quem está ali. Criança nenhuma gostaria de ver o seu pai ou a sua mãe sendo ofendido, sendo xingado, sendo humilhado das mais diversas formas, né? Praticamente o tempo todo. É verdade, doutora. E qual a diferença entre o relacionamento tóxico do relacionamento abusivo? Então, relacionamento tóxico, ele pode ser as duas pessoas tóxicas, tá? Então, eu entro num relacionamento, eu entro num namoro, num casamento, eu brigo muito, a pessoa briga muito, eu xingo, a pessoa xinga. É uma relação totalmente adoecida, mas ela pode existir de igual para igual, onde ninguém se respeita, onde ninguém se ama, onde ninguém é solidário com o outro, onde não existe empatia nenhuma, o outro está lá doente, você fala, ah, que morra, não quero nem saber, essa pessoa para mim não serve para nada, só me traz problema, né? Isso é um relacionamento tóxico, que ele não necessariamente existe essa desigualdade. Agora, o relacionamento abusivo, como o próprio nome já diz, existe um abusador de um lado e um abusado do outro, né? O abusado que sofre toda essa violência afetiva, né? E do outro lado, esse abusador, que é um cara manipulador ou uma mulher manipuladora, uma pessoa que manipula pelo dinheiro, não deixa ter o próprio dinheiro, não deixa trabalhar, justamente para que possa manipular com mais facilidade, ou se trabalha, boicota, não deixa a pessoa ir para o trabalho, dá um jeito de viajar e forçar talvez uma dificuldade em progredir financeiramente, vai. Porque aí eu marco aquela viagem quando o outro está trabalhando e não pode ir, aí eu falo, não, falta, a gente consegue um atestado, né? Eu pareço sempre alguém que estou tentando ajudar, mas a minha ajuda é totalmente manipuladora. É para destruir a autoimagem do outro e colocar ele cada vez mais vulnerável dentro desse esquema doentio que eu estabeleço. Na verdade, o relacionamento abusivo tem fases. Quais são esse ciclo dessas fases, doutora? Então, Rita, como eu falei no início, em geral, começa pela sedução, tá? Para eu conseguir manipular alguém, eu tenho que trazer essa pessoa até o meu controle. Se no início eu for ruim, isso não acontece, a relação acaba já do começo, né? Então eu começo muito sedutora, eu dou presente, eu faço elogio, eu cuido, eu faço tudo pela pessoa, para a pessoa falar assim, nossa, encontrei o amor da minha vida. E aí depois que essa relação está aparentemente mais sólida, aí eu começo com controle, que às vezes não é tão perceptível nem pelos parceiros, tá? Até a pessoa que está sofrendo esse relacionamento abusivo, às vezes ela demora um pouco para perceber, porque é uma indiferença, a pessoa fala, eu não respondo, eu olho de cara feia, eu bato a porta, né? Então, assim, ela vai começando a evoluir esse controle. Depois da sedução, existe uma inserção de comportamentos que machucam, que condicionam, mas que não fica tão claro para a pessoa. Que é o cortar o dinheiro, não deixar sair com os amigos, não visitar a família, não ter vida pessoal absolutamente nenhuma. Então, tudo isso vai isolando esse indivíduo para que ele fique cada vez mais sozinho no mundo e que ele entenda que a única pessoa no mundo que ainda o acolhe é o agressor, né? Ou a agressora, enfim. E aí, depois disso, Rita, é que começa a caminhar cada vez mais para um relacionamento covarde, injusto, violento, muitas vezes com traição explícita, onde a pessoa fala, tem uma amante sim, e você não vai falar nada, você vai ficar quieta, senão você vai apanhar, enfim. Isso vai tomando uma proporção que chega uma hora que a pessoa, assim, ela já não sabe mais nem quem é ela no mundo, quais são os valores dela, o que realmente para ela é importante ou não, né? E a pessoa vai ficando tão fragilizada que ela já não tem mais força para reagir. Então, basicamente, eu colocaria esses 3 períodos que são os mais visíveis, que é a sedução do início, aí começa a manipulação de uma forma ainda sutil,
mas que vai visar esse isolamento, né? Então, a mulher minha não trabalha, ou então o marido meu não treina na academia, né? Marido meu não dá aula à noite, porque eu quero ele ser em casa para me ajudar a cuidar das crianças. Enfim, eu vou manipulando no começo, e a hora que essa pessoa está realmente isolada, aí eu posso fazer o que eu bem entender, que essa pessoa dificilmente, sem uma psicoterapia ou sem uma rede de apoio, ela consegue romper com esse padrão de relacionamento. A pessoa chega uma hora que ela está tão enfraquecida mentalmente que ou entra na terapia, ou ouve os amigos, ouve os familiares, ou não sai, porque vai entender que ali não tem mais saída naquele momento. A pessoa já está tão sozinha, ela está tão isolada, ela está tão sem autoestima, que ela se sujeita a qualquer coisa, por mais que doa, e pior, às vezes a pessoa ainda se sente grata por ter só aquilo de sofrimento e não ter mais. Ah, mas pelo menos a pessoa não me bate, pelo menos a pessoa é fiel, pelo menos a pessoa, sei lá, né? Me dá uma casa para morar, sabe? Então chega uma hora que isso daí é tão extremo e que a pessoa fica presa sozinha. Mais ou menos o exemplo que a gente dá do passarinho. Em alguns casos você abre a gaiola, o passarinho não foge. Ele está tão habituado a ficar ali confinado naquela dor, naquela restrição, que mesmo abrindo a porta, o passarinho, pelo medo, ele já não sai, ele já não tem coragem de tentar uma vida livre, de tentar uma vida com espaço, com respeito, né? A pessoa já está ali tão acuada dentro do próprio medo que ela se sujeita mesmo sem tanta pressão depois de algum tempo. E, doutora, é bom a gente falar que também isso ocorre na vida familiar, né? Independente do relacionamento amoroso, mas também acontece entre pais, mães, irmãos, tios, primos. Isso, Como sim. identificar num relacionamento familiar? Rita, no relacionamento familiar, a gente percebe o relacionamento abusivo muito mais entre pais e filhos, tá? Ou a mãe com o filho, a mãe com a filha, né? Ou a filha com a mãe, enfim. Normalmente são os vínculos primários que a gente percebe isso mais claro, né? Que é aquela mãe que fala, olha, mulher nenhuma presta, né? Você vai trocar sua mãe por aquela mulher que não presta, que não sabe cuidar de você. É um discurso que a gente ouve, assim, dessa forma mais caricata. Era mais comum ouvir isso antigamente, mas ainda hoje tem mães que acham que ninguém vai cuidar do filho como elas cuidam, ou pais que acham que homem nenhum presta para a filha deles, né? E isso é uma forma de abuso, que você manipula, caracterizando a qualidade de qualquer pessoa que se aproximar, né, desse ente. Então, você vê ali o filho, arruma uma namorada, vai todo feliz apresentar para a família, e a família só fala mal dessa pessoa, independente da pessoa ser boa ou não. Claro que tem alguns casos que a família até deveria mesmo se manifestar, mas nesse caso é aquela mãe ou aquele pai que ninguém vai entrar na família e ser bem-vindo. Só é bem-vinda aquela que já saiu da família, né? Então, aí quando termina, porque aquela só ex eu gostava, mas essa de agora é insuportável, né? Não é mulher para você, ou não é homem para você. Então, a gente vê também, né, na vida familiar, né, sem ser um relacionamento amoroso, mas na vida familiar eu acredito que ainda seja um pouco mais fácil romper pela ordem natural das coisas, né? Porque você fica adolescente, começa a estudar, trabalha, conhece alguém, se apaixona, em geral sai de casa. Agora, o difícil do relacionamento afetivo é que o vínculo vai aumentando, né? Você casa com uma pessoa, namora com uma pessoa, mas daí quando vai ver já tem filhos com essa pessoa, já tem um imóvel comprado em comum com essa pessoa, a renda já está totalmente atrelada à vida familiar, né? Então, é mais difícil de se desvencilhar quando é um casamento, em geral, né? Até porque essa pessoa já se isolou de todo o resto da família, do que num relacionamento familiar, que, em geral, por pior que seja, às vezes uma paixão de verdade corrige e a pessoa consegue sair dessa situação, né? Ela consegue falar assim, não, mas eu vou embora de casa, porque eu não aguento mais ver minha mãe brigando com a minha esposa, eu não aguento mais ver meu pai brigando com meu marido, enfim, né? E aí a pessoa ainda tem uma chance, acredito eu, um pouco maior de lidar com isso e superar, tá? Maior do que se for um relacionamento realmente afetivo. E, doutora, o pessoal que está mandando as perguntas, pode mandar as perguntas que a gente já faz para a doutora no decorrer da live.
E de que maneira separar e identificar o que é preocupação da preocupação excessiva? Então, Rita, essa é a parte difícil, né? Como identificar e separar. Imagina assim, se eu já estou dentro de uma piscina, né? Eu já estou toda molhada. É difícil entender onde começa a piscina, onde acaba a piscina, porque já tudo é água para mim ali naquele momento. Então, identificar é difícil, porque você sempre vai pegar esses relacionamentos com uma data um pouco maior. São relacionamentos aí que estão há um ano ou há vários anos acontecendo. E a pessoa ela demora a identificar porque ela vai se acostumando. Qualquer violência gradativa, ela traz dúvida, né? Até onde eu aguentei aquilo como uma coisa que faz parte, ou até onde aquilo já tá levando, né, embora os meus valores, o meu amor próprio. Então, assim, como identificar é difícil. Em geral, conversem com seus familiares, conversem com seus pais, escutem suas amigas, seus amigos de trabalho, escutem o que as pessoas dizem. Ninguém está fazendo isso para não te ver feliz, né? Quando alguém começa a sinalizar, olha, seu marido é estranho, aquele dia ele te levou embora pelo braço, o que aconteceu, né? Então, comece a observar essas dicas. É importante e peça ajuda. Um psicológico fragilizado, ele não consegue reagir. Então, o que a gente costuma dizer, a forma de romper com isso é buscando força, e essa força, em geral, já nem está mais lá dentro. Você precisa de um apoio psicológico, você precisa de um apoio familiar, para que te dê aquele suporte onde você consiga romper e consiga sair desse relacionamento, né? Aí a gente fala assim, mas então dá para terminar? Dá, mas não são relacionamentos fáceis. Por quê? Porque o manipulador já é alguém que não quer jamais imaginar o outro que ele manipula como um ser independente, que pensa por conta própria, que age por conta própria. Então, será um relacionamento muito difícil de romper, justamente por isso a pessoa tem que se munir de muita força, de muita determinação para que ela consiga romper com esse relacionamento. Porque chega uma hora em que ela fala, não, mas ele não vai me deixar em paz, ou ela não vai me deixar em paz, né? E aí a pessoa desiste de novo, e quando você vai ver, já passou aí mais 5, 10 anos de relacionamento, o sofrimento só aumentando, e a pessoa não consegue. Então, por isso, buscar ajuda nesse caso é essencial. É onde você vai se nutrir de coragem, de autoestima e de chances de cura para romper de vez com esse relacionamento. Porque, lógico, o abusador, né, ele sempre virá tentar te reconquistar. Ele vai querer ser presente, ele vai fazer milhões de promessas, porque para ele perder o controle sobre uma situação que ele julgava dominada é sempre ruim, né? Então, assim, o que a gente ouve dos pacientes? Mas ele me procurou de novo, ou ela me procurou, ela falou que ela ainda me amava, que ela não queria terminar comigo, né? Então, você ouve argumentos ali que é justamente para te deixar em dúvida, parecer que você que está errada de estar rompendo essa relação e te coloque novamente sob o controle desse agressor, tá? Desse agressor, que a gente não está falando só de agressão física, tá? Mas de agressão psicológica, agressão das mais variadas formas. Inclusive, eu ia acabar de perguntar agora, no relacionamento abusivo, ele está sempre ligado à violência doméstica? Não necessariamente. O relacionamento abusivo, se ele encontra ali uma vítima na outra ponta que é maleável, muitas vezes não chega na violência doméstica. Mas é uma violência que pode ser sexual, pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência, um controle financeiro, ela pode vir de várias formas, mas não necessariamente um relacionamento abusivo, ele tem a ver com violência física, tá? E o pior, né? Às vezes as outras violências machucam tanto quanto a violência física. Então, assim, eu não preciso procurar ajuda só depois que eu apanhei, né? Eu preciso procurar ajuda a hora que eu estou me sentindo triste, a hora que eu estou me sentindo sem valor, a hora que eu estou sentindo que ninguém ao meu redor fala o que eu estou querendo ouvir, né? Porque às vezes a gente procura, o que você acha dele? Eu achei um chato. Nossa, credo, que aquela minha amiga está com inveja. Por que ela falou que meu marido é chato, né? Então, assim, a gente começa a perceber que aquilo que você gostaria que falassem para você, não falam.
Então, começa a desconfiar, começa a entender que a partir daí tem que acender uma luz de alerta. As pessoas não estão lutando pela sua tristeza, elas estão lutando pela sua felicidade, né? O que precisa é a gente adequar essas duas expectativas, a minha, né? A minha e a da minha rede de apoio, que seriam meus pais, meus amigos, né? Meus colegas de trabalho, e aí tentar entender por que tantas pessoas me dão dicas de que está ficando estranho? Por que todas as minhas colegas de trabalho podem ir num happy hour ou podem ir numa festinha de criança no final de semana e eu nunca posso? Eu nunca posso sair sem a presença daquela pessoa ao meu lado. Por que eu nunca posso estar sozinha com um familiar meu? Por que eu não posso visitar meus pais, né? Então, observando tudo isso, você vai ver que assim, é tão violento quanto se houvesse violência física, embora não necessariamente haja. Tá? Então, é a violência tudo que me faz sofrer, não é só aquilo que me deixa roxa, ou arranhada, ou sangrando, é aquilo que faz a minha alma sangrar, em geral, machuca tanto e traz tanto trauma quanto a violência física. E, doutora, de que maneira é possível sair de um relacionamento abusivo? Como que a pessoa consegue sair disso após identificar? Rita, em geral, após o pedido de ajuda, algum tipo de situação que me fortaleça, tá? Então, é essencial que a pessoa se sinta mais forte, seja buscando novos amigos, seja buscando cuidar mais do corpo, cuidar mais da saúde, né? Enfim, a pessoa volta o olhar para ela própria e aí ela tem que romper, mas ela tem que romper de vez. Não adianta essa coisa, não, mas se eu romper a pessoa vai me matar. E aí fica naquele vai e volta, né? A pessoa vem na sua porta, você deixa entrar, acaba tendo uma recaída, aí tem que mandar embora de novo depois. Então, assim, muito mais importante do que terminar esse relacionamento é que seja claro para mim que aquele relacionamento se tornou absolutamente inviável, né? E aí não adianta justificar que eu estou nesse relacionamento pelas crianças, não adianta justificar que eu estou nesse relacionamento porque na minha família ninguém se separa e vão ver com maus olhos isso. Eu tenho que ter convicção comigo. Para mim, serve esse relacionamento? Não, não serve. Então, o único caminho é romper e aí criar estrutura para que haja esse rompimento. Nem que para isso você tenha que mudar de cidade, nem que para isso você tenha que voltar para a casa dos pais, nem que para isso você tenha que recorrer ao que for necessário. Mas, assim, recorra, porque é um tipo de relacionamento que consome todas as nossas energias, toda a nossa alegria de viver, consome toda a nossa esperança num futuro bom e não tem cura, né? Não é porque, não, eu não estou sendo boa, não. Isso daí é o que o agressor tenta fazer com que você acredite, que você não é boa o suficiente, não é merecedora de ser feliz. Mas a gente sabe que, assim, isso é a dinâmica, é o esquema criado nesse relacionamento. E não o que realmente acontece. O que realmente acontece é alguém que precisa te enfraquecer a ponto de poder fazer o que quiser com você, mesmo que isso doa muito. A chantagem, então, ela entra nessa pressão psicológica, seja do casal, seja da parte familiar. Então, ela faz que nenhum conjunto também se tornando um relacionamento abusivo, tanto familiar quanto também amoroso. Exatamente. Em geral, a manipulação envolve chantagem, né? A gente ouve aquele cara que fala, se você se separar de mim por outro homem aqui em casa, eu te mato, né? Ou então, se você me largar, você nunca mais vai ver as crianças, né? Então, existe sim, toda a base de toda manipulação existe chantagem, existe, né? Ameaças, às vezes mais veladas, às vezes menos, né? E aí o que eu falo para vocês, nunca duvidem da maldade do outro, tá? Porque a gente vê assim, infelizmente, muitos casos que chegam às vias de fato dessas ameaças. Então, assim, acredite que é perigoso, não saia, não fique a sós, não saia, não vá visitar porque a pessoa quer conversar pessoalmente com você. Entenda que você está passando por um momento delicado e que você precisa de ajuda, você precisa de apoio e, acima de tudo, você precisa se ajudar, porque para sair disso, você tem que ter convicção e você tem que lutar pela sua liberdade novamente. Não dá para achar que, não, mas ele queria me ver, ele só falou para a gente se encontrar
no final de semana. E esse encontro, o que pode acontecer em função desse encontro? Né? Se já sofreu tanto, por que tentar reatar ou por que dar a oportunidade de conversar pessoalmente com essa pessoa? Então, é isso, assim, é se resguardar, entender que é um passo importante, essencial na sua vida, mas não é um passo fácil de lidar. Você tem que se nutrir de coragem, de determinação para que esse rompimento aconteça e dê certo, né? Se o agressor está ali, ele tenta me ver, eu deixo ver, depois eu mando embora, depois eu deixo voltar de novo, depois eu quero outra vez conversar com a pessoa. Esse vai e volta só vai aumentando a raiva, só vai aumentando a intenção de manipular e de colocar essa vítima cada vez mais sob controle. Então, lidar com o abusador pós-término seria se afastar de vez? Essa seria a melhor solução, doutora? Eu acredito que é a mais acertada de todas, tá? Porque, assim, quando o abusador liga, um exemplo, eu termino um relacionamento abusivo e a pessoa me liga uma vez, 2, 10, e na 10ª vez eu atendo. Aí, na 11ª eu não atendo. O que a pessoa imagina? Eu liguei 10, ela atendeu, eu vou ligar 20, vou ligar 200. Então, cada vez que aquelas tentativas geram o menor resultado que seja, acaba sendo um reforçador para que aquele agressor venha a me assediar novamente, venha tentar novamente. Então, eu falo assim, um término bem feito, bem estabelecido, ele não dá abertura para tentar voltar. Quem é que fica tentando voltar, fica seguindo, fica passando na porta da sua casa depois? É aquele que ele acha na cabeça dele que se ele forçar um pouquinho mais, ele consegue. Então, para um relacionamento abusivo, o ideal é isso, é ser firme, é pensar essa decisão de uma forma bem abrangente, embasada na lei, embasada na psicoterapia, enfim, no que você tiver de apoio, e fazer isso de forma definitiva. Porque alguém que já estava me fazendo sofrer a ponto de eu querer me separar, não é alguém que se voltar vai ser bom. Ah, mas eu tenho saudade. Tem saudade do que? Do sofrimento, né? Quer saudade do sofrimento, então pode voltar, que o sofrimento vai ser garantido. Mas é importante que a pessoa, né, que a pessoa se posicione ou ela não consegue sair. E, doutora, a gente vai para os quadros de mito ou verdade. Nós temos 3 mitos ou verdade. O primeiro mito é mito ou verdade que quando existe desconfiança do que se fala e a pessoa tem que sempre provar que o que está falando é verdade. Por exemplo, você foi aonde? Eu fui em tal lugar, o que você fez? Esses tipos de coisa, ela sempre tem que provar. Isso já se caracteriza um relacionamento abusivo? É mito ou é verdade isso? É verdade, né? E é verdade também que essa pessoa, daqui a pouco, nem ela vai ter certeza se ela está falando a verdade. Tá? Esses relacionamentos, eles têm um poder de entrar na nossa mente e chega uma hora que nem a gente tem certeza do que está falando mais. Então, é verdade, sim. Quando eu preciso me explicar e me desculpar até do que eu não fiz, eu já estou numa relação que não tem nenhuma base saudável para que ela exista. Ok. E o nosso segundo mito ou verdade, que existe casos de relacionamentos abusivos em que o casal não percebe que está sendo abusivo ali na relação. Sim, sim. Olha, Rita, por incrível que pareça, uma boa parte dos relacionamentos abusivos não são percebidos rápido pelos parceiros, tá? Ele entra ali, a gente no início falou de relacionamento tóxico, né? O relacionamento tóxico também, às vezes vê quem tá de fora. O casal que tá ali o dia inteiro discutindo, o dia inteiro se ofendendo, o dia inteiro se negligenciando, eles em geral nem percebem. E no relacionamento abusivo isso também acontece, né? O cara que abusa, ou a mulher que abusa, ele acha que está no direito dele. Não, marido meu não faz isso, mulher minha não faz isso o quê? Ir visitar a mãe no fim de semana, né? E a pessoa te convidou para ir junto, você não quis ir, né? Isolar de todos os contatos sociais que essa pessoa tinha, né? Não poder ter uma rede social, não poder interagir, não poder, às vezes, nem ir na igreja, não poder fazer mais nada, né? Então, assim,
a gente já percebe por aí que está errado, né? Mas esse casal, até ele perceber isso, às vezes precisa os filhos terem crescido um pouco e sinalizar isso para a família, tá? Às vezes os próprios filhos chegam e falam assim, vocês já perceberam como é que vocês se tratam, né? Vocês já perceberam que não é assim que se vive em família, né? Então, às vezes os filhos precisam crescer para alertar esse casal, ou esse casal, assim, às vezes ele passa a vida inteira e a pessoa só vai perceber tudo que ela passava quando ela sai desse relacionamento, ou porque o cônjuge morre, ou porque o cônjuge resolve ir embora por alguma razão, e aí a pessoa fala, meu Deus, eu tinha medo daquele meu parceiro, né? Eu tinha medo, eu vivia assustada, eu vivia tensa, ele abria a porta quando chegava do trabalho, meu coração acelerava, né? Eu já sabia que eu vim briga, ou então, quando a pessoa bebia, eu já sabia que ia rolar algum tipo de ofensa, né? De barulho, de xingamento. Então, assim, a pessoa não percebe enquanto ela está dentro, por isso é importante pedir ajuda, né? E aí, em alguns casos, a pessoa só vai perceber depois que ela tem um relacionamento melhor que esse, ou depois que ela fica sozinha e fala assim, meu Deus, como minha vida está melhor agora, né? Como eu estou mais feliz, estou mais leve. Porque quando a pessoa estava lá dentro, ela começa a achar que a vida é aquilo mesmo, que aquele lá é o padrão, é o que coube a ela né, no modo de viver. Sofrido, chorando, acuada, com medo, né? Enfim, com necessidade, às vezes, de tomar remédio para superar uma depressão, mas a pessoa toma o remédio, mas não faz o movimento para se livrar daquilo que realmente não faz sofrer. E a gente vai para o último mito ou verdade. É mito ou verdade, doutora, que o comodismo faz com que muitas pessoas continuem vivendo em um relacionamento abusivo? Rita, eu vou me arriscar a responder isso como um mito, tá? Eu não acho que alguém entre numa relação dessas por comodismo, e muito menos que elas se mantenham por comodismo. Elas entram num esquema tão doente, né? De tanto adoecimento afetivo, de tanto adoecimento emocional, que essa pessoa ela já não tem a opção de sair disso, tá? Ela acredita que ela não tem. Não acho que, não, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa me paga tudo, então por isso eu vou aguentar. Não. Em geral, quem tem essa percepção sai do relacionamento. Se ela começa a contabilizar os ganhos e tudo, ou porque a relação não está tão ruim assim, né? Ou porque essa pessoa não espera mais nada da vida, mas isso pode ser mais uma justificativa, o comodismo, tá? Não, eu tô com ele porque pelo menos, se eu for morar sozinho, vou ter que trabalhar mais, né? Eu acho de verdade que não. Eu acho que não é uma situação de comodismo, é uma situação de falta de percepção de que existe vida fora desse relacionamento. Tá? Mesma coisa, você mesma citou a questão das relações familiares, né? De relações abusivas entre mãe, pai, filho, enfim. Ainda nem comodismo, a gente imagina. Às vezes um estudante ali de 20, 21 anos, não tem dinheiro para morar sozinho, ele aguenta por um tempo, mas chega uma hora que ele fala, não dá mais, eu vou entrar no emprego em outro estado, eu vou cursar uma faculdade em outra cidade, que é uma forma, talvez até inconsciente, mas de se libertar disso, né? Então, a gente entende que não é a acomodação que nos mantém num relacionamento desse, e sim porque a gente está tão destruído em matéria de amor próprio, que a gente já não consegue se imaginar longe disso tudo. Ok. E a gente entra agora na parte da pergunta dos internautas. Eu vou começar aqui pela live, porque a gente teve pergunta, aquilo já logo no comecinho da live. Que legal. Eu vou pegar aqui, lá em cima aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, só um minutinho, porque foi bastante gente que está entrando aqui. A gente tem a pergunta da Aline. A Aline mandou, boa noite, doutora. Quais são os sinais para perceber em caso de meses para ver, demora meses para ver esses sinais? Aline, boa noite, obrigada pela pergunta. Então, Aline, sim, demora meses, principalmente quando a gente nunca passou por isso, demora um pouco, tá? Agora, quem já passou por um relacionamento ruim, em geral, tende a perceber um pouco mais rápido quando isso acontece de novo, né? A gente fala que nunca é muito rápido, tá? Aqueles 3 primeiros meses, né, em geral, vai tudo bem.
E a partir daí que começa alguma cena de ciúme, algum tipo de controle, algum tipo de intimidação. É a hora que eu olho com aquele olhar de ódio para a pessoa e a pessoa se sente, né? O coração parece até que para de bater na hora. A gente sente aquela energia tensa, né? Então, assim, demora, sim, um pouco, porque o abusador, ele nunca se mostra assim no primeiro encontro, tá? Em geral, isso daí vai se estabelecendo no decorrer do processo do relacionamento. E a gente tem a pergunta da Michele. Ela manda boa noite, doutora. A estupidez também faz parte, se caso acrescentar no início da relação? Michele, boa noite. Obrigada também pela pergunta. Gostoso receber as perguntas assim, poder responder. Então, Michele, a estupidez sim, tá? A estupidez, às vezes a pessoa é meio grosseira, mas ela não gosta que seja estúpida com ela, né? Então, em geral, quando a pessoa é grosseira e no relacionamento em geral, pessoal, cuidado para não falar palavrão, cuidado para não levantar a voz para o outro. Por quê? Porque se eu não xingo, não falo palavrão, eu mantenho esse relacionamento num nível mais delicado, mais educado. E aí, se o outro for grosseiro, for estúpido, eu posso cortar isso pela raiz. Eu posso falar assim, ó, eu não admito que você fale nesse tom comigo. Agora, se o parceiro grita comigo, me manda para aquele lugar e eu retribuo, aí eu já não consigo mais manter esse nível um pouco mais elevado. Então, assim, a grosseria, a falta de educação, a falta de respeito, principalmente em público, não deve ser permitido em momento nenhum do relacionamento. Eu falo, os amigos podem até falar palavrão perto da gente, no relacionamento não. Se tratem com educação, com respeito e exija respeito de quem está com você. Porque senão depois daí toma uma proporção que fica impossível. Aí você sendo maltratada na frente de amigos, de filho, na frente de colegas de trabalho, e aí fica assim, o tipo do relacionamento absolutamente constrangedor e que leva a gente para um ambiente muito ruim e que, né, e que, enfim, chega uma hora que a gente acostuma tanto que acha que o normal é esse. E no relacionamento também é muito importante o diálogo, né, doutora? Quando não se tem o Exatamente. diálogo, aí já começa a complicar, né? Porque às vezes você tem um diálogo no início e no decorrer da relação aquele diálogo vai se diminuindo, diminuindo. Isso já é um sinal, né, de alerta já para as pessoas também, né? Exatamente. Ele começa a se perder, né? Não tem diálogo. E o diálogo, Rita, sempre com educação. Eu falo, com parceiro, se perder, ultrapassar aquela linha do respeito, é impossível recuperar depois. Então, sempre, sabe, converse num tom que seja de confiança, que seja de respeito, que seja de empatia. Ofender o outro só te abre uma porta para que o outro também te ofenda. Então, assim, sempre com delicadeza. Eu falo que alguém que a gente escolhe para passar a vida ao nosso lado tem que ser alguém que nos trate com amor, com carinho, com respeito. Isso tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, quanto em relações homossexuais. Em qualquer configuração de relacionamento, o respeito faz toda a diferença. O respeito e o diálogo, né? Mas não adianta só dialogar um xingando o outro, mandando o outro calar a boca, que isso não é diálogo. Isso daí é quase uma briga, né? E que não se aproveita para nada. Porque eu falo, enquanto a gente briga, o nosso cérebro ele não consegue absorver nada. Ele trava e pelo medo, pela coação, ele só fica ali acuado. Então, quer que o outro discute? Fala sem briga, fala sem acusação, fala sem xingamento, que esse diálogo de vocês vai ser muito mais proveitoso. E a gente tem outra pergunta aqui na live, que é do Diego, ele é do Jabaquara, foi mandada pelo chat, através do bate-papo legal. Ele mandou, sofro de um relacionamento abusivo da minha ex. Não quero mais voltar. Sempre quando encontro com ela na rua, ela quer xingar ou por ciúmes para fazer